Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Uma vez mais, nós estamos aqui para falar sobre assuntos espirituais. Eu creio que o momento é propício para nós tratarmos desse assunto, porque o tema ditadura, ditador, está aí hoje nos mais diferentes meios de comunicação e está aí na boca do povo também, né? Está na mente do povo. Mas e se eu falar para você que o sistema religioso é uma ditadura? O que você diria disso? O que você pensaria se eu dissesse para você que você vive uma ditadura e você não percebe? Então é assim, você falar do outro país onde você não vive é fácil. Agora, o difícil é você lutar contra a realidade que você está vivendo. Então, se você estivesse vivendo numa ditadura lá no outro país, talvez você seria pacífico quanto àquilo. Porque aqui eu quero tratar com você aqui sobre o tema do sistema religioso, se ele é uma ditadura ou se ele é uma democracia. Nós vamos tratar desse assunto até porque o assunto é propício no momento, né? Mostrar para você que você vive uma ditadura e você não percebe. Este canal, no que tange assuntos espirituais, ele tem como base, como fundamento, como objetivo, como meta, instruir você a servir a Deus, tá? De uma forma inteiramente bíblica, mostrando realmente o que a Bíblia diz, tá? Porque o que nós observamos nas mais diversas correntes teológicas são manipulações tendenciosas para você ficar servindo o grupo A, o grupo B, o grupo C. E aí você está servindo aquele determinado grupo e você tem que tomar cuidado para você estar servindo aquele grupo e não servindo a Deus, tá? Então aqui nós procuramos trazer a palavra de Deus da maneira que ela é, pura, simples e sem nenhuma tendência a puxar para o lado X ou lado Y, somente para você servir a Deus de maneira pura e simples. E hoje aqui eu quero falar para vocês aqui sobre o sistema religioso, se ele é um sistema democrático ou ele é uma ditadura. Bom, de princípio aqui eu quero dizer para vocês que eu já congreguei nos mais diversos tipos de denominação evangélica, tá? Que eles denominaram, que eles tomaram, que eles usurparam o nome de igreja. Mas você tem que ter sempre na sua mente que igreja é pessoas e não instituição, tá? Não instituição aí que eles colocam lá na frente escrito igreja. Então a pergunta é, essas instituições que são criadas com o nome de igreja, elas são democráticas ou ela é uma ditadura? Bom, ela é uma ditadura e nós aqui queremos mostrar para você por que que ela é uma ditadura, tá? Então vamos lá para as características de uma ditadura e mostrando que o sistema religioso é ditadura. Não importa se a denominação que você conhece, lá dentro tem ancião, ou lá dentro tem pastor, ou lá dentro quem manda é bispo, ou lá dentro quem manda é apóstolo, etc. E por aí vai. Primeira coisa, você vai entender que lá tem sempre um homem acima de todos. Puxa no IBGE aí, se a denominação onde você congrega foram de grande porte, de grande destaque, de grande veemência aí, aonde você congrega, puxa o nome dela aí no Google. Igreja tal, número de membros. Uma vai ter X de membro, digamos assim que 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil membros tal. Aí note um detalhe, que vai ter um homem acima desses 100 mil pessoas. Um homem. Esse homem que está acima ali, ele é o ditador. Às vezes ele não é o fundador, que o fundador às vezes já morreu, né? Mas na maioria das vezes ele é o fundador. E como fundador, ele é o ditador, ele é o dono daquilo ali, tá? Que a igreja ela deveria ter 4 lados. Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre isso, que a igreja ela deveria ter 4 lados, né? Mas às vezes ela não tem esses 4 lados, essas 4 facetas.
né. Então, perante a lei, ela tem uma faceta, de empresa. Por que que ela não cai? Por que que ela não se destitui? Porque a pessoa que está lá, ele é um bom gestor administrativo, ele é um bom empresário, então ele sabe lidar com as coisas. Então, na verdade, eles usam a Bíblia para manipular o povo, mas o que manda ali dentro, queremos deixar bem claro que não é a Bíblia, é o estatuto, tá? O estatuto ali dá direito para esse cidadão que está lá ser o ditador lá dentro. Então vamos lá. A característica de uma ditadura é quando tem um ditador, é óbvio, né? Toda ditadura tem que ter um ditador. Então pegue aí a história da denominação que você conhece. Se lá é o povo que decide ou é o ditador? Como que eles fazem? Eles trazem já a doutrina pronta, só passa para vocês, ó, foi decidido tal coisa. Se for assim, é ditadura. Agora, se for, vamos reunir o povo aqui para fazer uma votação para ver o que o povo acha. Aí seria democracia, tá? Então, eu digo por experiência própria que todas as denominações evangélicas que eu conheço são ditaduras. Então voltando aqui no fio da meada, toda ditadura tem um ditador, é óbvio, né? Que se não tiver um ditador, não é ditadura. Então tem um ditador. E tem a ditadura onde ele comanda, né? Então o ditador é o fulano que está lá, né? Pode ver que todas elas têm um presidente, um. Não é assim que funciona? Mandando em 10 mil, 20 mil, 30 mil, não interessa quantas mil pessoas seja, é ele que manda. Então esse tal é o ditador. Então tá aí já a primeira prova de que o sistema religioso é ditadura e não democracia. Porque tem um ditador e quando tem que decidir as coisas não é o povo que decide, é ele que decide e traz a decisão pronta e passa para o povo. E sempre eles vão arrumar uma base bíblica, entre aspas, né, para passar para o povo. Foi decidido tal coisa, porque aí ele coloca tanta coisa no meio, né? Que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo revelou, que foi Deus que determinou e coisa do tipo, para enrolar o povo. É engraçado que no meio do povo não pode ter ninguém com dom, etc, etc. Pode até ter alguém com dom, mas sempre sacramentando ou sempre concordando com o que eles colocaram. Se for alguém com dom, falando coisas que vá um pouquinho contra a doutrina deles, aí pronto, aí já eles vão esculhambar, já vão tirar a pessoa fora ali do meio, e eles vão rotular de tudo que não presta aquela pessoa ali, porque não concordou com aquilo que já está estabelecido. Então isso daí são características de ditadura. Outro aspecto que eu quero aqui falar é sobre o segredismo, né? O segredo. Toda ditadura ela tem o seu segredo. Aí você pode ver que essas denominações evangélicas, todas elas que eu conheço, eles têm a reuniãozinha secreta deles, né? Eles fazem a reunião sempre secreta. Ele quer tratar o assunto com a pessoa, eles chamam lá fora do corpo ali que eles chamam de igreja, né? Fora da membresia, eles chamam a pessoa lá para tratar do assunto. Aí, dependendo do resultado da reunião secreta, eles trazem para o povo. Dependendo do resultado da reunião secreta, às vezes eles trazem já um resultado distorcido. Então a democracia, ela é pautada na publicidade dos fatos. Os fatos têm que ser públicos. Mas a ditadura, ele faz coisa tudo silenciando as coisas, né? Só ele tem voz, é só um canal. É só um canal, no caso o canal oficial, né? Não é assim nas ditaduras por aí? Nesses países ditatorial aí não é assim? Eles têm um canal oficial de notícia que eles dão a notícia. Os outros canais, eles vão taxar de tudo que não presta, para denegrir a imagem. Mas quem garante que aqueles canais alternativos ali não estão falando a verdade? Então o sistema religioso ele é uma ditadura. Por todos os lados que eu olho, eu vejo isso daí como sendo uma ditadura. Porque o canal oficial dele ou é o site da denominação, ou é o púlpito ali da igreja, ali onde eles falam ali. E o que eles falam ali, eles querem que aquilo ali seja verdade e que o resto tudo seja mentira. Isso daí para você o que que é? É ditadura. Outro aspecto aqui, né? Eles ali coibirem qualquer pessoa falar naquele microfone ali.
São só pessoas escolhidas por eles. E isso é ditadura. Isso é ditadura. Se um fulano que está lá em cima, naquela plataforma que erroneamente eles chamam de altar, eles ali ofendeu uma pessoa que está lá embaixo, eles não dão o direito de resposta para a pessoa. O direito de resposta é algo assegurado por lei. Se você interpelou lá de cima, lá com o microfone, você interpelou uma pessoa que está lá embaixo, a pessoa que está lá embaixo tem o direito de resposta. Tá? É por isso aí que as pessoas estão procurando meios alternativos, como as redes sociais, e falando coisas aí que é verdade a respeito do sistema religioso, e muita gente está aderindo e está saindo do sistema religioso aí. Né? Eu andei por muitos lugares aí, na itinerância, sendo cantor e sendo pregador itinerante, o que eu vi cada dia mais foi os templos vazios. Por quê? Porque estão perdendo a credibilidade. Porque essa ditadura, ela perdurou até o advento das redes sociais. Aliás, a rede social ela não é nova, ela é pouco acessível, né? Que tem gente que pensa que a rede social começou aí 2010 para cá, tipo assim, com o WhatsApp. Mas sempre existiu outras redes sociais antes disso, né? Sempre existiu. O YouTube também é um pouco novo. Começou, se eu não estou enganado aqui, 2009, 2010, por aí que começou o YouTube também. Então começou a ter mais força nesse tempo. Mas lá para trás tinha outras redes sociais, porque eu sempre usei redes sociais e sempre estive inteirado com pessoas do mundo inteiro aí, né? Do mundo todo aí, do globo terrestre, estive inteirado, então a gente conhece rede social, não é de hoje. Só que para a grande massa popular aí, a rede social é nova pelo conhecimento deles, né? Não pela existência da rede social em si. Outra característica da ditadura é procurar silenciar aqueles que, para eles, soa como uma ameaça. Se a pessoa está falando algo que pode ser contrário a eles, que eles pensam que pode ser nocivo a aquela ditadura deles, ele procura silenciar as pessoas. Compare isso com os países ditatoriais. Não é a mesma coisa? O sistema religioso procura fazer isso. Alguns pastores, alguns líderes aí, de forma infeliz, já procurou processar, né, as pessoas que falam, que trazem a verdade à tona. Não é que fala... Tem gente que chama de crítico, né? Eu não chamo de crítico, porque existe a crítica construtiva, a crítica destrutiva. Só que a palavra crítica, ela já soa um tanto quanto mal, né? Então vamos dizer assim, as pessoas que estão aí trazendo as realidades à tona, né? Então eles procuram silenciar essa pessoa de várias maneiras, de várias maneiras. Uma delas, antigamente, né, quando não tinha rede social, era ele excluir as pessoas, expulsar e assim por diante. Então eles faziam sempre a reunião secreta deles, ó, fulano de tal está excluído. Não dá nem a paz do Senhor para ele mais, não sauda mais, porque ele agora ele... E não contava para o povo por que ele estava excluído, né? Ah, a gente não conta para não escandalizar. Não escandalizar o quê? Não escandalizar o sistema, né? Porque a vida particular da pessoa, eles estão um pouco se lixando para a reputação das pessoas, né? Eles querem mostrar para o povo de fora uma santidade que tem ali dentro que não existe. Uma perfeição que tem ali dentro que não existe. Então, com isso, eles criaram uma ditadura. Eu não sei se eles têm ciência disso. Que muitas vezes a pessoa faz uma coisa, muitas vezes a pessoa está fazendo algo errado, e nem ele mesmo sabe que está fazendo errado. Então, esses líderes atuais, esses líderes de hoje, eu não sei se eles se dão conta de que eles estão sendo ditador, ou se eles estão colaborando com uma ditadura, que eles estão sendo coniventes com uma ditadura. Porque é assim, né? Você aprende as coisas dentro do sistema religioso de maneira empírica, né? A maioria das vezes. Você aprende ali as coisas, a maioria das vezes é por herança. Você já herdou o mesmo costume da pessoa que te antecedeu. O que te antecedeu, ele era um ditador, ou então colaborava com uma ditadura, e você aprendeu aquilo da mesma forma e está passando para frente. Sem muitas vezes
se dá conta de que você está numa ditadura, você é um ditador, ou então você está colaborando com uma ditadura. Todos vocês que estão me ouvindo aqui, pessoas que pertencem a uma denominação ou não pertencem, você quer uma prova real e cabal de que o sistema religioso é ditadura? Você quer? Então aqui vou mandar para vocês a prova final aqui de que o sistema religioso é uma ditadura. Na maioria desse sistema, eles criam um grupo ali fechado, tá, de WhatsApp, daquela denominação. Vamos dizer que você congrega lá na denominação XYZ, né? O nome da denominação é essa, XYZ. XYZ de Jesus. Tá, pronto, já demos o nome na denominação. Aí você congrega lá dentro. Você chegou ontem a congregar lá, né? Oh, que bom, aceitou Jesus e tal. Vamos colocar ele aqui no nosso grupo aqui. Aí coloca você no grupo do WhatsApp. Presta atenção nesse grupo. Presta atenção nesse grupo para depois você perceber do que eu estou falando é realidade. Esse grupo que colocaram você, na maioria das vezes ele é um grupo fechado, onde só os administradores falam. Aí você começa já a notar a característica de uma ditadura. Na ditadura, só o ditador tem voz. Ou alguém que é cupicha deles lá dentro, né? Ou alguém que é pau mandado deles lá dentro. Então, que é um colaborador da ditadura. Presta bem atenção. Então, tem pessoas ali já que tá 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos fazendo parte dessa ditadura, que ele adquiriu uma certa confiança lá dentro. Que o ditador já confia nele e sabe que ele não vai fazer algo ali que seja nocivo àquela ditadura. Então você que chegou agora, que foi inserido num grupo do WhatsApp, presta atenção. Como que esse grupo do WhatsApp é? Na maioria das vezes ele é fechado. Você não vai ter nem vez e nem voz lá dentro. É assim que funciona a ditadura. Mas aí você vai dizer, não, mas eu estou num grupo aqui da minha denominação, e aqui todos aqui têm voz e vez, aqui o grupo é aberto. Ok, mas presta atenção aí se alguém já não foi expulso desse grupo aí. E presta atenção se ele foi expulso pelo que ele estava fazendo. Se ele estava falando contra a Bíblia, contra Jesus, contra o céu. O que ele estava fazendo? Ou se ele estava questionando a própria denominação. Né? Se ele estava questionando aí dízimo, bênção pastoral que não existe, né? Se ele estava questionando a hierarquia, a pirâmide religiosa, se ele estava questionando aí sobre a parte financeira, o que ele estava questionando e por que ele foi expulso. Se você for um pouco antigo já nessas ditaduras, você vai saber o que eu estou falando aqui. Por que as pessoas são excluídas? Né? Presta atenção aí. É porque a gente fala daquilo que a gente tem conhecimento, né? Jamais aqui a gente vai tentar destruir a fé de alguém a troco de nada. Gratuitamente. Então é assim, são uma ditadura, porque na maioria das vezes, esses grupos de WhatsApp, você tem que falar algo que é favorável a eles. Eu mesmo aqui já fui expulso de vários grupos de WhatsApp. Por quê? Porque é ditadura. Uma vez aqui que eu fui expulso, eu comecei a mostrar esse lado que eu estou mostrando aqui. Porque eles começaram a falar do STF, falar da ditadura que está quase se estabelecendo no Brasil, que não sei o quê. Eu falei, mas por acaso o sistema religioso não é uma ditadura? Me dá um espaço aqui para mim mostrar o que é o sistema religioso, a ditadura. Eu não fui muito longe, eles me tiraram de lá. E outra, tá? Eu procuro não citar nomes, não procuro citar nome dessa ou daquela denominação. E não procuro citar nome de pessoas também. A gente fala de um assunto aqui de forma generalizada, de forma genérico, e a quem a carapuça caber, paciência, né? Então o sistema religioso, ele sempre foi ditadura. Onde só teve voz e vez, eles de lá de dentro, né? Eles de lá de dentro, oprimindo o povo, massacrando o povo, sem que ninguém pudesse questionar nada, né?
Outra vez aí, quando eu era novo nisso, né, eu perguntei para eles: "Espera aí, rapaz, mas se Jacó deu dízimo, onde que está registrado que Jacó deu dízimo? Aqui na Bíblia está dizendo que ele prometeu, mas onde que ele deu? E se ele deu, aonde foi, como que foi? Que não tem registro nenhum de tipo de culto, de sistema de sacrifício naquele tempo, né? O que você tem, por exemplo, é que Abraão deu dízimo uma vez na vida. Só que Abraão não pode ser tomado como parâmetro, porque Abraão deu 10% para Melquisedeque, só que deu 90% para os outros. Então, se Abraão é o nosso exemplo, então não podemos ter duas mulheres, que Abraão tinha duas, Sara e Agar, né? Então nós podemos guerrear, que Abraão foi lá e guerreou e matou meio mundo. Então nós podemos fazer isso também. Então ninguém nas escrituras é o nosso exemplo, somente Jesus Cristo é o nosso exemplo, né? Se ele falou sobre alguma coisa, beleza. Se o que aconteceu ali é o contrário do que o Messias ensinou, nós não devemos seguir. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Pedro, nem ninguém é o nosso exemplo. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Mas é assim, né? O sistema religioso, ele vai aqui, vai ali, pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e traça uma doutrina que depois, quando você vai ver, é uma doutrina falsa, que não tem base nas escrituras. Que essas doutrinas que eles mesmos criam, vai contra aquilo mesmo que eles ensinaram, porque toda doutrina ela tem que obedecer algumas regras de interpretação. Só que eles dizem que existe regra, mas quando beneficia eles mesmos quebram essas regras. Então, graças ao bom Deus, hoje nós temos meios alternativos aí, né? Eu mesmo penso que um meio livre aí para você falar é as redes sociais. Graças a Deus. Foi por Deus que abriu-se essas portas, viu? Deus abriu as portas das redes sociais para quebrar esse monopólio que está aí. Que no sistema religioso eles colocam censura lá dentro. Eles dizem que censura não pode, que é errado, mas eles são os tais que promovem isso. A comunicação lá dentro é monopolizada. Eles monopolizaram tudo. É eles lá que detêm lá o controle desse monopólio da comunicação lá dentro. Então a comunicação deles lá se dá ali pelo microfone, que na maioria das vezes é manipulação para cima do povo, dizendo que ali é Deus que manda, é a Bíblia que manda, sendo que não é. É um ditador que está lá que manda. Que quem está ali já herdou aquele ensino, herdou aquilo que eles pensam que são verdade, né? E continua passando para frente. Então, graças ao bom Deus, surgiu as redes sociais, né? Porque por muito tempo aí o povo foi massacrado. E outra, tá? O sistema religioso, ele só não vai mais longe porque a lei não permite. A lei coloca limite neles. Você quer prova disso? Você quer prova disso? Todo o sistema religioso prendeu, julgou e executou pessoas. Todo o sistema religioso que você pensar. Todo o sistema religioso. Tá? Eu não vou citar nomes aqui, que a gente evita de citar nomes. Mas procure aí, por exemplo, sobre as bruxas de Salem. Quem é que executou as bruxas de Salem? Procure aí, por exemplo, quem é que executou e matou um monte de gente nas cruzadas. Procura se informar sobre as cruzadas, que você vai ver quem é que foi que executou pessoas lá. Quem é que foi? Então é assim, ó. Procura lá da revolta dos camponeses, acho que no ano 1500 por aí. Procura lá quem é que executou lá, fez uma guerra lá. Procura lá, acho que na Irlanda, se eu não me engano, quem é que está fazendo guerra lá. Não é guerra por território, por outros motivos. É guerra religiosa. Quem é que está fazendo? Matando e executando pessoas lá. Quem é que está fazendo? Então o sistema religioso, aqui nós estamos falando na maioria dos casos para brasileiro, né? Ou pessoas que entendem a fala portuguesa. Eu vou procurar traduzir também, pelo menos para o inglês, esses ensinos aqui, para que se expanda para mais pessoas. Para que alcance mais vidas aí, né? Para que as pessoas abram seus olhos, que você está sendo manipulado. Então por que o sistema religioso não vai mais longe? Porque tem uma cerca, porque tem um breque, alguma coisa que para eles, chamado lei, chamado legislação do país.
porque senão esse povo ia mais longe, ele ia executar as pessoas. A história mostra que isso é realidade. Então veja vocês aí que aqui, eu não sei se eu vou lembrar de todos os elementos aqui, mas são vários elementos aí que mostra de que realmente trata-se de uma ditadura. Ah, tá, lembrei de outro elemento aqui. No sistema democrático, a pessoa não fica para sempre como presidente, tem que ter eleição. Agora veja essas denominações aí, que um indivíduo funda a denominação e ele fica lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tem pessoas que morreu com 50 anos de ministério, dentro de um sistema ali. Por acaso isso não é ditadura? Hã? Aí você pode dizer, ah, mas na igreja que eu congrego aqui, de 4 em 4 anos troca o pastor. Tá, mas o presidente que está acima dele lá é trocado, sim ou não? Você já viu alguma eleição aí para trocar esse cidadão aí que está acima de você? Hã? Eu estou fazendo outro documentário aqui, mostrando a diferença entre o sistema religioso e igreja. Mostrando que o sistema religioso não tem nenhuma característica da igreja onde os apóstolos viveram. Tá? Então mostrando para vocês que isso não pode ser a mesma igreja. Aí vocês podem pensar, mas se você está mostrando o problema, você tem que mostrar a solução. Sabe qual que seria a solução, meus amigos? É as pessoas arrumar um salão aí na sua cidade, no seu bairro, e fazer culto independente de alguém mandando em vocês. Vocês abrirem a Bíblia aí, cada um pregar, e tirar essa manipulação que está acima de vocês aí. Que todo dia é dinheiro, é mais dinheiro, e o povo não aguenta. E se você fala alguma coisa lá dentro, você é esculhambado. Isso é ditadura. Agora, pelo estatuto dessas denominações, ela tá passível de o povo fazer eleição e tirar a pessoa que está lá em cima, tá? Só que eles promovem isso no meio do povo, dizendo, olha, de ano em ano, de ano em ano aqui, o correto aqui é ter uma eleição para tirar as pessoas. Mas você sabia que eles fazem eleição secreta lá para ficar o mesmo fulano lá em cima? Eles fazem assembleia extraordinária lá, fazem votação, e a maioria do povo não tem acesso a isso. Eles fazem a votação secreta e o fulano continua lá em cima. Porque é contra a lei um camarada pegar e ficar lá como presidente 10, 20, 30, 50 anos. É contra a nossa lei. É por isso que eu estou dizendo, essas pessoas só não vão mais longe porque a lei proíbe, a lei coloca um limite neles. Então, perante a legislação, qualquer pessoa que é membro de uma instituição religiosa, ele tem o direito ali de se candidatar como presidente e concorrer a uma eleição. Só que a grande questão é a seguinte, que essa eleição não existe nesse sistema. Essa eleição não existe porque é uma ditadura. E esses países ditatoriais aí, eles fazem uma eleição fake, onde o fulano continua lá dentro de novo, né? Agora veja bem vocês aí. Veja bem vocês aí, esses pastores, ministros que estão aí, né? Eles têm moral para falar algo sobre a nação onde nós vivemos? Só que eles, de forma descarada, eles vão aí para a rede social, até mesmo para a televisão, dizer, olha, nós temos que fazer a nossa votação, nós temos que votar direito, porque o nosso país não pode virar uma ditadura, nosso país não pode virar uma Venezuela, não sei o quê. Mas se o sistema onde eles estão comandando é uma ditadura, como que eles vão ter a moral de dar pitaco, politicamente falando? Então é assim, eu já citei algumas características mostrando que o sistema religioso, ele é ditadura. Ele é ditadura. Quer ver um exemplo claro? Não poderia ter reunião secreta. E se alguém de lá de cima, daquilo que eles chamam de púlpito, né, com microfone, dirige a palavra a alguém que está lá embaixo, e esse alguém que está lá embaixo é alguém instruído, é alguém que não é trouxa, tem resposta para dar para eles, por que ele não ouve a resposta de quem está lá embaixo? Então você percebe que só eles querem falar, só eles querem ter voz, só eles querem ter vez. Você entendeu?
Então, e outra, não tem eleição. O presidente que está lá, como presidente daquela instituição, ele morre como presidente lá em cima. Né? O dinheiro que entra ali, você só sabe que entrou tanto, que vai para lá e você não sabe o que aconteceu. Isso é regime ditatorial. E o regime ditatorial, todos que falam contra é massacrado, é esculhambado. Ele é, ele é de certa forma ali, né, colocado na Sibéria. Veja aí que tem sistema religioso aí que eles fazem, sabe o quê? Eles fazem assim, ó, eles fazem uma circular e a pessoa lá que, de certa forma, eles não gostaram daquela pessoa, eles pegam uma circular e passam no Brasil inteiro e fora do Brasil com o nome daquela pessoa. Se esse cidadão chegar aí, não receba. Não receba esse cidadão. Aí você vai ver o que o cidadão praticou. Às vezes não praticou nada. Só questionou alguma das práticas deles. E outra, a reunião de obreiro, eu percebi isso, né? Convivendo, eu percebi isso. Que a reunião de obreiro, ela tem outro objetivo, e ela tem um objetivo oculto aí. A reunião de obreiro, ela tem um objetivo secreto, sabe qual é? É para sondar quem é você, qual é o seu pensamento. Que se você começar a pensar diferente, eles dão um jeitinho de tesourar você. Então é por isso ali que existe a reunião de obreiro também, não é só para decidir os assuntos, não. Por que eles fazem de vez em quando? Ah, a escola dominical hoje não vai ser aqui. Vai ser noutra congregação, 10 quilômetros daqui. Para ver a obediência do povo. Ah, a ceia esse mês não vai ser aqui, vai ser lá noutra igreja, noutra congregação. É para ver a obediência do povo, principalmente daqueles que estão ali em destaque, né? Que eles chamam de obreiro. Se você não for e você começar a reclamar pelos bastidores, nos bastidores não fica. Vai chegar lá no chefão, né? Que é o ditador, ou o cupicha do ditador, e ele vai passar para cima até chegar lá no ditador. Porque assim, ó, o sistema piramidal funciona assim. Os que estão abaixo dele na pirâmide, ele pode punir. Ele só não pode falar contra quem está acima deles. Então, fazendo parte do sistema religioso, eu comecei a observar tudo isso. Mas por que que eles cancelam a ceia aqui e fazem ceia lá no outro lugar? A reunião do obreiro hoje não vai ser na sede, vai ser lá no outro lugar. É para testar a obediência das pessoas. Então, aquela pessoa ali que começa, ah, por que isso, por que aquilo, por que fazer isso, por que inventar isso? Meu amigo, você já ficou na mira. Então, não tem esse negócio aí de democracia, de dizer aí, ah, não, a reunião lá é democrática. Democrática é igual eu falei, coloque um assunto lá, por exemplo, mexe principalmente no dinheiro, tá? Que o sistema religioso ele tá por dinheiro. Não adianta mentir que não tá, porque tá. Você quer prova disso? Você quer prova disso? Você que é dirigente de uma congregação aí. Mande o relatório com saldo negativo para a sede lá. Mande para você ver se você dura um mês, 2 meses. Eu digo isso, todas as coisas que eu digo aqui com conhecimento de causa e com prova, porque eu já vi isso acontecendo. Um cidadão lá, amigo meu, dirigia lá uma ramificação, né? Uma congregação lá. Aí pegou todo o dinheiro que entrou e gastou. Ele gastou numa causa lícita. Ele gastou em algo lícito, ele não gastou para ele gastou em prol daquela instituição. Só que ele gastou sem o aval, sem comunicar nada. Ele só colocou no relatório no que tinha sido gasto e mandou o relatório zerado para lá. Ele não durou 2 meses, não. Ele não fez aquilo a segunda vez, não. O fulano que estava acima dele, que leva o nome de pastor, já tirou ele por telefone. Ligou para ele e falou: ó, a partir de hoje você não é mais dirigente aí, tá? Não tá mandando outro. Agora é assim, né? É assim, é a mesma coisa de alguém que vai lá e manda a mão no caixa. O tesoureiro, por exemplo, ele aparece um mendigo lá querendo um dinheiro, ele vai lá e sabe da coisa, eu vou alimentar esse mendigo aqui. Ele vai lá e manda a mão no caixa e paga uma boa refeição pro mendigo. Sabe o que vai acontecer com esse tesoureiro? Ele vai ser destituído do cargo dele. Porque o dinheiro que entra não é para aquilo fim ali. Então é assim, ou você obedece a Deus ou você obedece a esse sistema que está aí. Porque foi a conclusão que eu cheguei. A conclusão que eu cheguei foi essa. Porque você quer uma prova de tudo que eu estou falando? Comece a ler a Bíblia lá, desde o comecinho lá. Gênesis capítulo 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
2, é a terra sem forma e vazia. Comece a ler desde ali. Aí comece a comparar com o que você está vendo aí, para ver se alguma coisa bate. Ou então comece a ler ali, não precisa mais, comece a ler de Atos dos Apóstolos para frente. Comece a ler a partir dali para você ver como a igreja primitiva vivia. Outra coisa, tá? Essas denominação evangélica e sistema religioso de hoje eu percebo que eles são veto-testamentário, né? Eles estão pautados no Velho Testamento. Pode ver que a maioria das vezes que eles abrem a Bíblia para pregar é sobre Velho Testamento. Porque no Velho Testamento lá era monarquia, era ditadura, era tudo que não. E o Messias veio para libertar daquilo. Então eles querem dar um entender para você que você está vivendo naquele tempo ainda. Presta atenção aí, conte aí. A partir de hoje comece a contar. Vá no próximo culto e veja onde o cidadão vai pregar. Se ele vai pregar ali nas epístolas de Paulo, se ele vai pregar ali nas epístolas de Pedro, de João. João fala sobre o amor. Amor, 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 amor e amor. 1 Coríntios ali, capítulo 13, fala sobre o amor, que sem o amor não adianta nada. Tudo resume-se no amor. Esses cabras pregam isso? A resposta é não. Não prega sobre isso, né? Então eles ficam no Velho Testamento ali, mostrando ali aquela velha vida, né? Então Cristo não libertou vocês estão numa velha vida embaixo de uma ditadura. Então, só que para deixar bem claro aqui, para que as pessoas não confundam, que muitos vão vir aí, não, mas tem reunião, existe lá, o assunto é debatido. É debatido, meu amigo, mas já existe uma cabeça pensante por trás de tudo aquilo. O assunto já está decidido já. E quando você leva o assunto para eles já têm uma norma deles ali já. Ele tem algo pré-estabelecido já. Teve uma briga lá de um obreiro com um membro. Eles não querem saber se o membro tinha razão. Se o obreiro lá era o puxa-saco dele de dentro, o membro vai ser punido. Vai ser punido, vai ser colocado, vai ser silenciado por um tempo, às vezes lá, né? Entendeu? E depois volta de novo. Depende da obediência do cidadão. Agora, se o cidadão for para a rede social e começar a publicar as coisas de lá de dentro, aí danou-se. Aí até entrar com o celular lá dentro, eles vão querer, como diz o paulista, né? Eles vão querer embaçar. Eles vão querer embaçar, né? Porque eles não querem que saia coisa de lá de dentro. Eles já colocaram na cabeça do povo que não pode ter escândalo. Só que o escândalo no capítulo 18 de Mateus fala de escandalizar uma das criancinhas. Ou seja, fazer algo contra a vida de uma criança que é indefesa. Deus vai sair em socorro daquelas crianças. É disso que a Bíblia está falando. E não trazer à luz a mazela do sistema religioso. Trazer à luz a mazela do sistema religioso, isso é legítimo. Se não quer escândalo, então não faça errado. Faça o correto e terá o louvor. Não foi isso que Deus disse para Caim? Deus, ele não é uma pessoa que condena a pessoa sumariamente. Não. Até mesmo Caim ali, que antes de cometer homicídio, Deus avisou. Esse negócio de que Caim já era um rejeitado, isso é antibíblico, isso é mentira. Deus apareceu a Caim, falou com Caim e falou para ele, falou, olha, por que você está desse jeito? O que aconteceu? Por que você está aborrecido? Mas o que eu quero frisar aqui é o que Deus disse a ele, né? Se bem fizere, haverá aceitação para ti. Porque aquilo que Caim estava fazendo era errado. Então aqui Deus não está falando contra a vida de Caim. Aqui Deus não está falando contra a pessoa de Caim. Aqui Deus está falando contra a atitude de Caim. O que diferenciou Caim de Abel foi as atitudes. Então essa história de que Deus tem predileção por A ou por B é mentira. Né? Conforme nós comportarmos diante de Deus, seremos aceitos ou rejeitados. Então eu creio que está aí, né, algum dos pontos, né, alguma das provas que nós aqui pontuamos, trazendo para você aqui a prova cabal de que o sistema religioso é uma ditadura, e quem está lá é um ditador. Então o ditador, ele sempre faz assim, né?
Pode ver nos países ditatoriais, né? Nos países ditatoriais, eles fazem eleição fake, eles eliminam, dão um jeitinho de eliminar os inimigos, eles dão um jeitinho ali de ficar só eles dão um jeitinho ali de ter somente um canal de comunicação, que é o canal oficial deles. Toda a oposição eles eliminam, toda a oposição eles vão lá e colocam um rótulo naqueles pessoas que estão falando contra eles. E outra, a característica maior aí é que os ditadores ele não saem do poder nunca, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não tem eleição, né? Quando tem uma eleição, porque nesses países aí, geralmente tem uma constituição lá. Então a constituição obriga a ter eleição. E na constituição obriga a ter eleição, eles fazem uma eleição fake. No sistema religioso é a mesma coisa, o sistema religioso deveria ter eleição. Porque o estatuto da denominação diz que tem que ter eleição. Mas agora tem uns estatutos que já diz que o cidadão fundador ele é dono daquela instituição. Ou seja, se você der o nome de ditador para ele, você não está errado. Só que ele faz de tudo para parecer que aquilo não é uma ditadura. Ele faz de tudo para manipular sua cabeça para dizer para você que é Deus que manda lá dentro. Mas o engraçado é que esse ditador ele não peca, ele não erra, ele não sofre punição, não acontece nada com ele. Inclusive a família dele, né? A família dele você vai ver praticando um monte de coisa e não sofre punição. E todas o que de negativo acontece dentro da ditadura, eles abafam. Citando a Bíblia, né? Mateus capítulo 18, que não fala nada de sistema religioso. Ok? Então um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.